vamos fazer a revisão, bate-bola, jogo rápido sobre o que nós vimos aí. O que acontece na terceira fase. E o que é a terceira fase? Compreende, então, a 18ª semana. Vamos fazer logo esse bate-bola, jogo rápido? Open your books e reading. O que você não entendeu, escreva aí, observe para tirar as dúvidas, porque daqui a pouco vem o quê, professor? Os exercícios, de olho na tela, meus queridos. Então, 48.2. Da 48.2, fase de produção. Professor, oi, na fase de produção, se caracteriza pelo quê? Aí, ó, terceira fase de produção. Então, a gente fala sobre a 18ª semana, manejo, doenças e instalações. Como é uma revisão rapidamente, vamos lá, primeira coisa. Aí, ó, falamos que na 18ª semana temos que fazer o quê, professor? Transferência. Transferência? Isso. A transferência das aves que vão para postura. Então, temos que levar em consideração o quê? Maturidade sexual. Aqui pro tio, lembra lá? Maturidade sexual dessas aves compreende o desenvolvimento da crista. E com o desenvolvimento da crista desse animal, elas estão aptas a realizar a postura. Só que aí tem que tomar um cuidado dentro desse processo de transferência. Nós falamos que a estrutura vai diferenciar. Olha ali, ó. A estrutura tem uma gaiola que a gente vai colocar de 5 a 6 animais dentro dessa gaiola. E aí temos que ter parâmetros dentro dessa primeira semana do processo de transferência. Qual é o professor? Dentro desse processo de transferência, evitar, né? Nós temos que proporcionar que esse animal chegue na 18ª semana e durante essa primeira semana consiga realizar o processo de produção. E aí, ó, fornecer o quê? Ração à vontade para esse animal. Além de fornecer a ração, temos que auxiliar esse animal a obtenção de água, porque lá no processo de postura, aumenta aqui a tela para o tio, lá no processo de postura não, no aviário, olha aí a foto, a imagem, pessoal, lá no aviário, nós temos aqui, ó, pode mandar para mim, nós temos o sistema onde esse animal está onde? Dentro de condições com uma cama de aviário, e esse aviário, você vai fazer a sexagem e transferência para onde, professor? Para um sistema de postura, que ó, o corredor aqui, ó, e abaixo desse corredor tem a lâmina d'água. Então, você tem que proporcionar que ele se adapte dentro da primeira semana. E aí falamos do que, professor? Falamos que pode iniciar o processo de ovoposição desregular, não é isso? Ovos de tamanhos diferentes. Isso é captado, ó, que você verifica que tem aí, ó, para cada gaiola, uma secção, um parâmetro para a gente saber qual é o grupo de aves que ainda está passando pelo processo de adaptação. Ovos de tamanho diferente, pode acontecer, né? Durante o processo de adaptação, de novo, 18ª semana, transferência desse ambiente para esse ambiente aqui. Aí, durante a primeira semana, elas podem ovopor desregular, ovos pequenos, ovos que ainda estão com falta de calcificação na casca, fica transparente, fica molinho. Então, dentro de uma semana, elas têm que se adaptar, mas tem que tomar muito cuidado. Cuidado com o quê, professor? Falamos sobre o processo de alimentação. Não é só a ração que vai influenciar, lembra? A ovoposição desse animal é com o quê, professor? Por ração, não são ovos galados. Ela atinge uma maturidade sexual, você vai fornecer a ração especial para que ela seja induzida a ovopor por ovos, igual o sistema de codornas. Mas se dentro dessa semana ela não se adaptar, o erro deve estar no manejo, tá bom? É isso que nós falamos. Qual o manejo? Durante a atividade de manejo dentro do aviário. Pode estar causando um estresse nesse animal. Aumenta aqui para o tio também. O que foi que nós falamos na aula? Sobre evitar práticas que causam estresse, lembra? Volta.
evitar causa um estresse no animal. Então, muitas vezes, se não chegar nesse platô, na primeira semana, pode ser manejos inadequados. E na produção, o que nós falamos, professor? Falamos sobre as doenças de Newcastle, não é isso? E aí, tomar cuidado, pessoal, porque é uma doença viral. Então, sempre realizar os manejos utilizando portas de entradas com descontaminantes, tomar cuidado em observar as primeiras manifestações. E, para finalizar, falamos sobre as instalações. E eu vou aqui enfatizar, pessoal, as instalações, aqui a visão externa e interna. As instalações para o aviário têm que ter um maior cuidado com o manejo das cortinas. Por quê, professor? São as cortinas que vão manter a temperatura e renovação de ar para as condições das aves. Só que isso é favorável para o caso do direcionamento do galpão. Qual o sentido? Sentido leste-oeste. Se você colocar o galpão no sentido leste-oeste, você vai evitar que ocorra a incidência de sol dentro do galpão quando você está fazendo os manejos. E outra, o lanternim. Por que o lanternim, professor? Aqui para mim, galerinha, o lanternim vai auxiliar em épocas de chuva, não de estiagem. Épocas de chuva, manter a renovação do ar, temperatura e umidade. Aumenta aqui pro tio. Então falamos aí, pessoal, sobre sistema de produção, 18ª semana. Falamos sobre os manejos de produção, doenças e instalações. Volta aqui! E para finalizar, galerinha, 76 semanas após a produção, tem a muda forçada. Quase esquecendo disso. A muda forçada pode fazer com que esses animais produzam até 120 semanas após a 76. A muda forçada é praticada de forma a você retirar a alimentação desse animal e dar somente água e vitaminas. Isso vai fazer com que elas entrem no primeiro processo de ovoposição. Nesse sentido, sempre lembrar, aí sim, elas já estão adaptadas para ovopor. Se não passar depois de uma semana, deixar de ovopor ovos irregulares, não é mais um manejo. É a qualidade da ração ou as condições físicas saudáveis do animal, ok? Galera, com isso a gente finaliza esse bate-bola, esse jogo rápido. Vou deixar vocês fazendo exercício. Aí o tio volta para corrigir. E é claro, toda vez que vocês estão fazendo as atividades, aí que vem as dúvidas. Aí durante a correção a gente sana as dúvidas, se tiver, tá bom? Aguardo vocês, até daqui a pouco. Muito bem, meus queridos, voltamos e ó, agora é a hora de a gente corrigir, é o exercício referente ao quê? A 18ª semana, a terceira fase, lembra? 18ª semana de criação, que é a fase de transferência das aves que estão lá no galpão de cria, que vão para o galpão de postura. Lembra? Vamos corrigir essas atividades e também estava falando sobre instalações. Dentro desse período agora que a gente vai corrigir, deixar bem claro aí para vocês. A gente vai mostrar, tá bom? Mostrar aí as questões, as respostas e explicar direitinho. Mas não há necessidade nas questões abertas de estar idêntico que está escrito. Só algumas palavras que eu vou assinalar ali. Se você não colocou, muitas vezes você pode ter colocado o quê? Eu coloco a palavra técnica que você descreveu. Então não está errado você descrever, tá bom? Tem que só contemplar. A gente aproveita também para fazer a correção e tirar dúvidas. Então muitas vezes, se for necessário, a gente vai voltar lá no slide para esclarecer, tá bom? De olho na tela, de olho na mediação, quase fala outra coisa. Olha aí, ó, atividade. E tirando dúvidas, primeira questão já vem com a resposta, meus queridos. É isso que eu acho maravilhoso. Já vem a resposta junto. Olha aí, ó. Esquematize o galpão de produção avícola. Claro, enfatizando a estrutura do lanternim.
para regiões quentes. Então, a estrutura do lanterninho é isso aqui, ó. É essa porção aqui. Isso aqui é o lanterninho, que fica logo acima do telhado. E a estrutura dele, ó, 5 centímetros, tá bom? Da altura da ponta do telhado. E aí tem 20 de largura. Perfeito? Prof, eu sei que, né, o lanterninho, ele é muito utilizado para auxiliar o controle de temperatura dentro do galpão. Mas aí, isso é somente para épocas chuvosas, pois quem faz esse controle são as cortinas, tá bom? Em épocas quentes. Mas ele é muito utilizado nas regiões quentes, principalmente aqui na Amazônia, que a temperatura aqui é quente e úmida. Claro que quente e úmido na época do inverno, né? Porque no verão amazônico, meu querido, é doido, né? Tem que colocar um umidificador de ar. E eu também só vou falar uma coisa para vocês aqui, eu vou aproveitar esse desenho e, ó, colocar aqui isso aqui, essa regiãozinha aqui, ó, é a região que fica aberta para cortina. Isso vai favorecer também o objetivo do lanterninho. Em uma construção de galpão para o sistema avícola, é de suma importância a estrutura do lanterninho. Olha aí o objetivo. Ele quer que a gente fale qual é o objetivo do lanterninho. Renovação de ar. Tá bom. Aqui pro tio. Galera, lanterninho, renovação de ar. Quando, prof? Épocas chuvosas. Mas, se você vai renovar o ar dentro do galpão, isso vai manter a temperatura e a umidade relativa do ar. Temos que lembrar uma coisa. Vamos lá, vou deixar aqui rapidinho para os nossos estudantes lerem. Renovação do ar e melhora a temperatura e umidade. Eu só vou para um slide que eu quero mostrar uma coisa para vocês. Aumenta aqui a tela para o tio. Aumenta a tela, meu querido! Aqui, ó, só para lembrar, eu vou colocar aqui essa estrutura. Tá vendo a estrutura aí, pessoal? O lanterninho tá bem em cima. E aí tá a cortina lateral. Lembrando, aqui, ó. Essa imagem, só que aqui não tem o lanterninho, né? Essas imagens que eu coloquei não tem o lanterninho. Pronto. Volta aqui para mim. Na época quente, que agora, junho, mês 7, 8, mês 9, até a segunda quinzena no mês 9, é muito quente na nossa região. Então, como é que é feito o controle da umidade? Pelas cortinas. Aumenta aqui um pouquinho rapidinho, que é a minha querida RH. Vem aqui agora, volta, pode diminuir aqui. Olha só, meus queridos, essas cortinas aqui, você vai manter a temperatura, não é? Só que tem que lembrar uma coisa, na época chuvosa, o que acontece? A chuva vem de forma lateral, vem com ventos. Então, as cortinas têm que ficar o quê? Levantadas. E aí eu quero chamar a atenção, bem aqui nesse galpão, tá vendo? Tem aí uns 50 centímetros que as cortinas ficam abertas. Porque tem o beiral. Ai, eu lembrei, Senhor, obrigado. O beiral! Aí o beiral evita que a água entre. Por isso que tem 50 centímetros que não precisa fechar com a cortina. Mas em época chuvosa não é o suficiente. Agora entra o lanterninho para auxiliar o tempo que as cortinas vão ficar fechadas. E aí o beiral aberto e o lanterninho vai auxiliar que ocorra o processo de renovação de ar. Lembra que dentro do aviário, olha aí, ó, como é que são camas. E essas camas não podem ser molhadas para evitar a formação de gases que podem intoxicar as aves e manter uma temperatura. Então, é importante o lanterninho, tanto em épocas quentes como em épocas chuvosas. Mas ela é imprescindível na época do nosso inverno, nosso verão, né? Quer dizer, o nosso inverno amazônico, que é a época chuvosa, para evitar que ocorra, então,
um acúmulo de gases dentro do galpão. Então, para renovar, tá bom? Aumenta aqui para o tio. Vamos, então, para a questão, que estávamos aqui. Ô, Senhor. Era a questão, ó, renovação do ar, questão 2. Questão 3, professor. Descrever os procedimentos. Descrever os procedimentos realizados na terceira fase de produção, que compreende a 18ª semana. Professor, quais são os procedimentos até o abate? Aí, pessoal, nós temos o procedimento de transferência. Transferência dos animais, das aves, para o local definitivo. E essa transferência aí é realizada quando o animal atinge o seu desenvolvimento sexual. Quando é que é caracterizado o desenvolvimento sexual? Pela crista do animal, a gente observa a alteração morfológica dessa crista. E ele aí consegue iniciar a sua produção. Aumenta aqui para mim rapidinho. Diminui, quer dizer. Então, na 18ª semana, se retira o animal do galpão e coloca para o galpão de postura. Então, tem o peso ideal e ele vai começar a receber uma ração específica. E essa ração específica vai induzir esse animal a produzir ovos. Sabemos que tem um período de adaptação. Lembra? É de 1 semana o período de adaptação. E aí, tem que depois de 1 semana, não pode ocorrer variação no tamanho de produção de ovos, falta de calcificação das cascas. Sempre tem que manter, então, o processo também de fornecer a ração à vontade nessa primeira semana, para que o animal ocorra a sua adaptação ao localizar o comedouro e o bebedouro. Tá bom, galerinha? Vamos, então, ali para a 4ª questão. Bum! Descreva as recomendações que devem ser realizadas também, ó, na 18ª semana até o abate, referente ao processo de transferência. Então, meus queridos, por exemplo, semana que vem, essa aqui é a semana que antecede a 18ª semana. Então, já devemos preparar o galpão para receber esses animais. E quais são, então, os fatores? Quais são as recomendações? Fatores é minha cara. Aqui está escrito recomendações. Quais são as recomendações para essa 18ª semana, durante o período de transferência? Dá uma olhada lá na tela, meus queridos. Vamos ler juntos, que o tio não enxerga quase nada. Aí, ó, colocar ração à vontade. Então, na hora que chegar a 18ª semana, você já deixa os comedouros com vontade de ração para essas aves, orientar essas aves durante o processo que você está colocando elas na gaiola, que é de 5 a 6, a localizar o bebedouro e evitar práticas de manejo que causam o quê? Estresse. Estressa esse animal. Por que não don't riscation? Não risca. Causa estresse. Aqui para mim, galera. Sempre lembrando, deixar 2 pessoas para realizar o manejo dentro do galpão, principalmente na primeira semana de adaptação dessas aves. Para que elas também se habituem. Porque quando elas estavam no galpão de desenvolvimento, de cria, que desenvolvimento? Quando elas estavam no galpão de cria, era um manejo. E era um manejo característico do galpão de cria. E quando você leva elas para o galpão de postura, o manejo altera. Tanto para o fornecimento da ração dos comedouros, coleta dos ovos e limpeza da lâmina d'água. Então, esses manejos são totalmente diferentes. Então, elas também requerem um período de adaptação, que vai favorecer elas chegarem no platô de produção. Tá bom? Galerinha, com isso a gente finaliza aqui as correções das nossas atividades. Mas eu quero aproveitar e deixar claro aqui, ó. Prof, está acontecendo uma coisa ali no meu galpão de postura ou então no galpão de cria. Tira uma foto, tá bom? Aí manda aí para o professor presencial e a gente vai dar uma olhada e depois prepara uma aula, dá um feedback para vocês
quais as interferências, ou quais são as situações que implicam aí no que você andou observando. Tudo bem? Aguardo vocês até a próxima, meus queridos. Tchau!